Thaís e Túlio se conheceram em uma manhã cinzenta de novembro, daquelas que parecem já carregar o peso do destino nas nuvens carregadas. Foi numa cafeteria pequena do centro da cidade, onde ele esbarrou nela sem querer e derrubou o café quente nos próprios papéis. Ela se desculpou por reflexo, mesmo sem culpa, e ele riu da própria desgraça, encantado com o modo como aquela desconhecida parecia ter luz nos olhos mesmo num dia sem sol. Desde aquele primeiro contato, o tempo começou a passar diferente entre eles. Em poucos dias, os encontros casuais viraram rituais. Almoços corridos se transformaram em jantares longos. Conversas vazias deram lugar a confidências. E quando menos perceberam, já sabiam mais um do outro do que da própria família. Era como se o universo tivesse planejado tudo com uma precisão cruel. Como se aquela história precisasse acontecer, para depois doer. Nos primeiros meses, eles eram inseparáveis. Dormiam juntos em finais de semana que pareciam nunca acabar. Planejavam viagens que talvez nunca fariam. Davam nomes aos filhos que talvez nunca nasceriam. Mas, naquela época, isso não importava. O que importava era o agora. A forma como ele acariciava o cabelo dela quando achava que ela já estava dormindo. Ou o jeito que ela ria das piadas ruins dele só para fazê-lo se sentir engraçado. Faziam promessas eternas num sofá gasto, com vinho barato e filmes repetidos. E eram essas pequenas cenas que pareciam selar o amor deles com uma força que desafiava o tempo, a lógica e até os traumas do passado. Túlio vinha de um histórico instável, de abandono paterno e vícios familiares que o fizeram crescer rápido demais. Thaís carregava as cicatrizes de uma mãe controladora e relacionamentos onde sempre foi a última opção, mas juntos se curavam, ou pelo menos acreditavam nisso. Ele dizia que ela era a sua âncora, ela jurava que ele era a sua paz. E naquele início, tão puro, tão cheio de esperança, ninguém poderia imaginar o que viria depois. Ele comprou 2 alianças de aço inox, simples, e colocou uma na mão dela durante um pôr do sol no alto do prédio onde ele trabalhava. Não é um pedido oficial, é só uma promessa, ele disse, de que eu nunca vou te machucar. E ela acreditou. Como poderia não acreditar? Os amigos diziam que eles se completavam. Os sorrisos em fotos, os apelidos bobos, os vídeos dançando na cozinha. Tudo parecia feito para durar. E, de certo modo, durou. Ao menos nos registros, ao menos na memória. A paixão deles tinha aquele brilho de filme antigo, onde tudo era vivido com intensidade quase poética. Faziam planos para morar juntos, escolheram o nome do cachorro que um dia teriam, brigavam por ciúmes tolos e faziam as pazes entre beijos longos e promessas sussurradas. Eram tão reais, tão humanos, que talvez por isso mesmo estivessem fadados a se quebrar. Porque às vezes, quando algo é construído com emoção demais, qualquer rachadura vira ruína. Aos olhos de quem via de fora, eram perfeitos. Mas Thaís, no fundo, já sentia pequenos alertas dentro de si. Um atraso aqui, uma desculpa mal formulada ali. Pequenas ausências que, quando somadas, começavam a pesar. Mas ela ignorava, porque estava apaixonada, porque lembrava das promessas, porque por mais que algo nela desconfiasse, ainda acreditava mais no que sentia do que no que suspeitava. E Túlio, que também amava, começava a se perder em rotinas, pressões, desejos não ditos. O que era paixão virava conforto. O que era novidade virava repetição. Mas o amor ainda estava ali, adormecido talvez, ferido, sem dúvida, só que vivo. Foi nesse tempo que eles fizeram a última viagem juntos, uma pousada isolada no interior, sem sinal de celular, apenas os dois, uma lareira e o som de chuva caindo no telhado. Lá, Thaís pediu que ele prometesse mais uma vez. Se um dia eu sumir, se um dia tudo parecer perdido, você sentiria minha falta? Túlio sorriu e respondeu com um beijo, mas não respondeu com palavras. E ela guardou isso. No fundo, sabia que promessas não ditas doem mais do que palavras partidas. Foi nessa noite que ela chorou sozinha no banheiro, sem saber por quê. Talvez já sentisse o fim chegando. Ou talvez já estivesse planejando como terminaria. Mas naquele instante, naqueles primeiros meses, mesmo entre dúvidas e silêncios, havia amor. Amor de verdade.
Amor que respira fundo antes de dormir e se despede com mensagens dizendo: "Me avisa quando chegar." Amor de se perder no abraço do outro e esquecer que o mundo existe. E foi por esse amor que Thaís, tempos depois, faria algo impensável. Porque quando se ama demais, até a vingança nasce do sentimento mais puro. Aos poucos, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar entre Thaís e Túlio. O que antes era entusiasmo virou hábito. As mensagens que chegavam a cada hora começaram a se espaçar. As ligações, antes cheias de saudade, viraram ligações de rotina. E os olhos dele, que antes a procuravam como se o mundo estivesse dentro dela, agora desviavam, ocupados demais, distantes demais. Não foi um rompimento brusco. Foi um enfraquecimento lento, como uma corda que se desfaz em fios finos, invisíveis, até não aguentar mais o próprio peso. Thaís começou a sentir frio nas ausências dele. Um tipo de solidão que doía ainda mais por acontecer dentro do relacionamento. Ela estava ali, ao lado dele, mas sentia que ele já estava em outro lugar. Túlio começou a trabalhar mais. Pelo menos era isso que dizia. Horas extras, reuniões noturnas, viagens inesperadas. Thaís quis acreditar. Ela se forçou a acreditar. Porque amar, às vezes, é se mentir com os olhos bem abertos. Ela começou a dormir sozinha com frequência, com o celular na mão e o silêncio como companhia. As desculpas dele começaram a se repetir, e com o tempo, deixaram de ter sabor. Eram frias, automáticas, ensaiadas demais para quem costumava ser tão espontâneo. E foi nesse período que ela começou a desconfiar. Primeiro de forma leve, como uma nuvem cinza em um dia claro. Depois, como uma tempestade que já não podia mais ser ignorada. As pequenas mentiras começaram a se acumular. Um cheiro estranho na roupa, uma mensagem que ele apagou rápido demais, uma ligação que ele não atendeu quando ela ligou 2 vezes seguidas. Thaís começou a colecionar dúvidas, mas não confrontava, apenas olhava, observava, sentia. Ela não queria ser a mulher desconfiada, não queria ser paranoica, queria com todo o coração acreditar que era só cansaço, rotina, um momento ruim. Mas o instinto, aquele que mora no fundo de toda mulher que já amou demais, gritava. E quanto mais ela se calava, mais ele gritava. As noites ficaram mais silenciosas, os jantares mais curtos, os beijos mais vazios. Túlio ainda dizia "eu te amo", mas parecia repetir um código, não um sentimento. E isso doía mais do que qualquer traição, porque Thaís ainda o amava, ainda o esperava, ainda fazia o prato preferido dele nas sextas, ainda preparava surpresas pequenas que ele não percebia, ainda sonhava com filhos, casamento, velhice dividida, mas ele já estava longe. O corpo ainda dividia o mesmo espaço, mas a alma já tinha partido. Foi numa noite chuvosa que ela tentou conversar. Pegou leve, como quem apenas sonda, como quem oferece uma última chance. Perguntou se estava tudo bem, se ele ainda a amava, se o trabalho realmente estava sugando tanto assim. Túlio desviou. Disse que estava cansado, que ela cobrava demais, que ele só precisava de paz. Ela engoliu o choro, ofereceu o colo, e ele recusou. Foi dormir virado para o lado oposto. E Thaís ficou olhando para o teto, sentindo que alguma coisa dentro dela tinha morrido naquela noite. Um tipo de fé, um tipo de esperança, um tipo de amor que ainda resistia. Nos dias seguintes, ela começou a prestar atenção nos detalhes. Registrava mentalmente os horários, os cheiros, os padrões de comportamento. E foi assim que começou a montar o quebra-cabeça. Descobriu que o restaurante onde ele dizia ter jantado com o chefe fechava às 18 horas, e a reunião da sexta-feira nunca aconteceu. Que a viagem para São Paulo foi, na verdade, para uma cidade vizinha. Ela não confrontou, ainda não, porque parte dela queria ser surpreendida com uma explicação plausível. Parte dela ainda desejava que tudo fosse só um mal-entendido. Mas a outra parte, a parte ferida, já começava a arquitetar uma saída. Não para se salvar, mas para fazê-lo sentir. O distanciamento entre eles se intensificou. Túlio começou a dormir fora de casa. Disse que era melhor assim, que precisava de espaço. Thaís concordou em silêncio.
porque por dentro ela já estava elaborando o plano. Um plano frio, doloroso, mas que ela via como o único caminho para ele entender o que ele próprio havia destruído. Ela não queria vingança, ela queria justiça emocional. Queria que ele sentisse, ao menos uma vez, a dor que ela sentia todas as noites ao esperar alguém que nunca mais voltaria por completo. E então veio o estalo final. Uma foto. Uma amiga, sem querer, mandou para ela uma imagem tirada num bar, dizendo: "Não sabia que vocês estavam aqui hoje." Mas Thaís não estava lá. Só Túlio e outra mulher, sentados próximos demais, rindo, com intimidade. O tipo de intimidade que ela não via mais entre eles havia meses. Thaís não chorou, apenas olhou, como se finalmente tivesse recebido a confirmação que precisava para apertar o gatilho do que já estava escrito. Ele a perdeu, e agora ele pagaria o preço. Ela começou a planejar o desaparecimento, detalhadamente, como se escrevesse um roteiro, passo por passo, sem pressa, sem deixar vestígios. Criaria a ilusão perfeita, a morte perfeita, um luto que o esmagaria, porque só assim ele entenderia, só assim ele sentiria, só assim, quem sabe, ele aprenderia o que significava perder alguém que se ama. E quando finalmente ficasse de joelhos, implorando por mais uma chance, seria tarde demais, ou pelo menos, era isso que ela achava naquele momento. Foi numa sexta-feira de céu límpido que Thaís, ao invés de seguir sua rotina habitual de fingir que tudo estava bem, decidiu fazer o impensável, segui-lo. Ela não planejou, não acordou com essa intenção, mas algo dentro dela, instinto, dor ou simplesmente desespero, gritou mais alto. Túlio tinha saído às pressas naquela manhã, dizendo que teria um dia cheio de reuniões. Ela respondeu com um beijo no rosto e um sorriso morno, daqueles que escondem o choro nos cantos da boca. Esperou que ele se afastasse e, minutos depois, pegou o carro. Não sabia exatamente o que buscava. Talvez só confirmação, talvez só dor, talvez só o fim de uma dúvida que já era certeza. Ela dirigiu com as mãos trêmulas, seguindo o caminho que já conhecia de tantas outras vezes. Túlio não percebia que era previsível. Tinha hábitos que se repetiam, rotas que não mudavam. E naquele dia, como se estivesse escrito, ele estacionou num café afastado do centro, um lugar escondido, discreto, perfeito para quem quer manter algo em segredo. Thaís parou a poucos metros, com os vidros escuros levantados. O coração batia, como se quisesse fugir do peito. Ela apertava o volante com força, como se assim pudesse impedir as lágrimas de surgirem antes da hora. E então, ela viu a mulher, jovem, linda, bem vestida, sentada à mesa, como se já soubesse o que pedir. E quando Túlio entrou, sorriu. Um sorriso que ela mesma não via há meses. O mundo de Thaís parou. Não havia trilha sonora, não havia corte dramático. Apenas silêncio. Um silêncio tão cortante que parecia ecoar dentro do carro. Ela observou os dois se abraçando, longamente, como se já fossem íntimos, como se ela, a mulher no carro, fosse apenas uma lembrança distante. Eles conversavam com leveza, riam, dividiam o mesmo copo de suco. E então, como uma facada que corta a alma em silêncio, ele segurou a mão da outra mulher sobre a mesa. Um gesto simples, íntimo, covarde. Thaís não gritou, não saiu do carro, não ligou para ele, apenas permaneceu ali, congelada, sendo enterrada viva por dentro. A imagem da mão dele sobre a da outra mulher ficaria gravada na mente de Thaís por muito tempo. Aquela cena se repetiria em seus sonhos, em seus pesadelos, nos silêncios do banho e nas pausas do dia. Porque não era só traição, era desprezo. Era ter sido deixada de lado sem sequer a decência de um término, sem uma explicação. Era descobrir que todo o tempo, todo o amor, todas as promessas foram descartadas como papel velho. E o pior, ela ainda o amava, mesmo naquele momento, mesmo enquanto ele ria com outra, mesmo enquanto a traía. O amor ainda pulsava dentro dela, mas misturado agora com algo novo, escuro, cortante, irreversível. Ela esperou que eles saíssem. Viu quando ele abriu a porta do carro da outra mulher com delicadeza. Viu o beijo rápido, os olhos sorrindo.
Viu quando ele entrou no próprio carro, relaxado, como se nada estivesse errado no mundo. E quando ele foi embora, ela chorou. Mas não foi um choro de soluços. Foi um choro contido, abafado, profundo. Um choro sem lágrimas, como se sua alma estivesse se quebrando em 1000 pedaços que nunca mais voltariam ao lugar. E foi ali, naquela vaga de estacionamento fria e solitária, que Thaís tomou sua decisão. Ela não queria confronto, não queria gritar, não queria perguntar por quê, porque ela já sabia todas as respostas. Ela não era mais a mulher que esperava explicações. Ela seria a mulher que viraria a história de cabeça para baixo, que faria com que ele sentisse, que vivesse na pele o mesmo vazio que ela carregava agora. E foi nesse exato momento que nasceu o plano. Ela desapareceria, morreria para ele, literalmente. E então, veria o que restava dele. Porque às vezes, só quando se perde tudo é que se entende o que se tinha. Nos dias seguintes, ela começou a agir, fria, estratégica, como se tivesse desligado o coração e ativado apenas a razão. Vendeu tudo o que podia, transferiu contas, preparou cartas, apagou rastros. Visitou um velho amigo da família, legista aposentado, e conseguiu, sem explicar muito, acesso a um corpo não identificado do necrotério, vítima de um acidente violento. Os detalhes viriam depois. O plano estava apenas começando. Ela já não era mais a Thaís de antes, aquela que chorava sozinha na cama, aquela que preparava o jantar enquanto ele traía. Agora, ela era o fantasma, a mulher que se tornaria ausência, a dor que viraria lição. Na véspera do acidente, ela deixou uma última mensagem no celular. Eu tentei, mas tem feridas que nem o amor cura. E sumiu. Quando a notícia da morte foi divulgada, carro capotado, corpo carbonizado, reconhecimento difícil, o mundo de Túlio virou escombros. Mas isso era só o começo. A madrugada era densa, silenciosa, carregada de um peso invisível que parecia prenunciar tragédia. Thaís saiu pela porta dos fundos com uma mochila nas costas e um envelope lacrado nas mãos. Dentro, deixava cartas. Algumas escritas à mão, outras impressas com precisão clínica. Havia uma para a mãe, outra para a irmã, uma terceira para Túlio, a mais fria. Nenhuma revelava a verdade. Todas pintavam um quadro sutil de desespero emocional, construindo o pano de fundo para o que viria a seguir. Sua suposta morte. A cidade ainda dormia. E naquela hora da noite em que os erros parecem mais nítidos do que nunca, ela partiu, dirigindo em silêncio, com o rosto molhado de lágrimas secas. Ela sabia exatamente onde ir. Tinha estudado o lugar por dias, uma estrada pouco movimentada na região rural, próxima a um antigo desvio ferroviário abandonado. Ali, a polícia não aparecia com frequência. Os moradores próximos eram escassos, e a escuridão natural ajudaria a simular o cenário do acidente. No porta-malas, levava um recipiente com gasolina, objetos pessoais antigos, a bolsa que costumava usar todos os dias, tudo pronto para que as autoridades encontrassem vestígios e, diante do corpo carbonizado que deixaria ali, concluíssem sem grandes dúvidas. Thaís havia morrido. O corpo já estava preparado. Conseguido através de um conhecido do antigo hospital em que o pai dela trabalhara antes de morrer, tratava-se de uma mulher não identificada, vítima de atropelamento, que há dias aguardava por algum familiar no necrotério da cidade vizinha. O sistema precário de registro facilitou o acesso. Ela pagou caro por isso, e não com dinheiro. Pagou com o próprio senso de moral, com o medo constante de ser descoberta, com a consciência de que estava entrando em um caminho sem volta. Mas a dor que sentia era maior do que qualquer ética, maior do que qualquer prudência. Para o mundo, ela precisava morrer. Para Túlio, ela precisava sumir como se nunca tivesse existido, para que ele, enfim, sentisse o que é perder. O carro foi posicionado cuidadosamente, em um trecho que já havia sido parcialmente destruído por uma tempestade dias antes. Ela despejou a gasolina, espalhou os objetos pessoais, posicionou o corpo no banco do motorista e acendeu o fogo com mãos trêmulas. As chamas consumiram tudo rapidamente, num clarão que iluminou o rosto dela por segundos. Era como se estivesse queimando a própria alma, como se estivesse se despedindo de uma vida que nunca foi dela por completo. Chorou, não por arrependimento, mas pela certeza de que,
A partir daquele instante, ela passaria a existir apenas como ausência. Em menos de 2 horas, a polícia local foi acionada por um morador que viu o rastro de fumaça no céu. A perícia trabalhou rápido. O cenário fazia sentido. Um carro desgovernado, um corpo irreconhecível, documentos espalhados, vestígios de Thaís em todos os cantos. A confirmação foi protocolar. Infelizmente, tudo indica que a vítima é Thaís da Silva Teixeira. Documentos compatíveis, pertences reconhecidos por familiares. Não houve autópsia profunda. Não houve DNA. O incêndio impossibilitou isso. E como tantas vezes acontece no mundo real, o sistema aceitou as evidências circunstanciais como verdade absoluta. Quando a notícia chegou até Túlio, foi como um soco no peito, mas não imediato. Houve negação, descrença. Ele não conseguia processar. Ligou desesperado para o celular dela, que já estava desligado. Enviou mensagens, procurou amigos, foi até a casa dos pais dela. E quando se deparou com o velório marcado, com o caixão fechado, com a comoção coletiva, ele quebrou. Entrou na capela como um homem sem chão. Caiu de joelhos diante da urna lacrada. Gritou, chorou, implorou. Foi um espetáculo de dor crua, pública, sem dignidade. E no fundo da sala, entre as coroas de flores e os olhares silenciosos, uma mulher de chapéu e óculos escuros observava tudo. Imóvel, muda, invisível. Thaís. O plano tinha funcionado. O mundo acreditava que ela havia morrido. Túlio acreditava. Estava destruído, despedaçado. Um homem em ruínas. E ainda assim, não havia alívio em vê-lo assim. Porque o sofrimento dele não a curava. Não desfazia o que ele fez. Não preenchia o vazio que ela carregava. E foi nessa confusão de sentimentos que Thaís desapareceu de verdade. Viajou para outro estado. Alugou um quarto simples. Mudou o cabelo. Passou a viver sob outro nome. Nada de redes sociais. Nada de passado. Apenas ela e o silêncio. Nos dias seguintes, viu notícias sobre o luto de Túlio. Amigos postando homenagens. A mãe dele aos prantos em entrevistas. Mas o que mais a chocou foi o sumiço repentino dele. Túlio abandonou o trabalho, vendeu o carro, largou tudo. Aos poucos, começaram a surgir relatos de que ele estava vagando pelas ruas, depressivo, sem rumo, dormindo em bancos de praça, recusando ajuda. E mesmo com toda a dor que carregava, Thaís começou a se perguntar: será que fui longe demais? Ela pensava que ele choraria, se culparia, mas seguiria. Talvez até escrevesse uma carta, um livro, um post em homenagem. Mas nunca imaginou que ele se quebraria por inteiro. Ele se perderia da própria vida. E isso a corroía, porque o plano era ele sofrer, só um pouco. Apenas o suficiente para entender. Mas agora, talvez ele nunca voltasse a ser quem era. E pior, talvez ela também não. A linha que separava o que era justiça do que era crueldade começava a desaparecer. E Thaís, que um dia quis ser lembrada, agora temia ser a razão por trás de uma morte que poderia sim ser real. O dia do velório de Thaís amanheceu nublado, como se até o céu tivesse decidido baixar a cabeça em respeito. O salão paroquial, onde o corpo seria velado, estava adornado com coroas de flores, mensagens de despedida e fotografias antigas que familiares haviam recolhido às pressas. A maioria delas mostrava Thaís sorrindo, jovem, leve, viva. Era uma ironia cruel. A ausência do corpo dentro do caixão fechado era explicada pela suposta condição irreconhecível da vítima. Mas para todos, aquilo pouco importava. Thaís estava morta. O que importava agora era lidar com o vazio que ela deixava. E entre todos que choravam, um homem parecia não apenas abalado, mas destruído. Era Túlio. Ele chegou ao velório sem avisar ninguém. Surgiu como um espectro no fim do corredor, com o rosto pálido, barba por fazer, os olhos fundos e vermelhos. Usava a mesma camisa amarrotada do dia anterior, como se tivesse passado a noite andando pelas ruas sem rumo, o que de fato aconteceu. Quando parou diante do caixão, os joelhos falharam. Ele caiu, literalmente, diante da urna lacrada. A multidão ao redor se calou. E naquele instante, não era mais o homem bonito, o profissional bem-sucedido, o namorado distante.
era apenas um ser humano em colapso. Me desculpa, repetia, como um mantra. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. As mãos tremiam enquanto ele tentava tocar o caixão como se, por alguma mágica, o contato com a madeira pudesse trazê-la de volta. As lágrimas caíam desordenadas, sem pudor, sem contenção. Não havia vaidade, não havia orgulho, havia apenas dor. E não uma dor silenciosa, controlada. Era uma dor desesperada, pública, rasgada. Uma dor que enchia o salão e fazia as pessoas desviarem os olhos por vergonha de estarem presenciando algo tão íntimo, tão cru. E foi nesse momento que, entre a multidão de rostos surpresos e enlutados, uma mulher observava. Chapéu grande, óculos escuros, vestido preto simples, parada entre duas colunas de flores, sem se mexer, sem piscar. Era Thaís, vendo tudo, sentindo tudo. O plano havia sido colocado em prática para que ele sentisse o gosto da perda, mas nada poderia tê-la preparado para ver mimo homem que um dia amou se desintegrando diante da sua ausência forjada. O luto de Túlio se tornava insuportável até para ela. Ele beijou o caixão, apertou os dedos contra a madeira como se pudesse absorver a essência dela. Disse coisas desconexas, lembrou do dia em que se conheceram, pediu perdão pelas vezes em que não chegou cedo, pelas palavras que não disse, pela frieza, pela traição. Sim, ele admitiu, em voz alta, na frente de todos, como se aquilo fosse uma confissão desesperada à alma que acreditava estar do outro lado. Eu não te amei como devia, mas eu te amava, Thaís. Mesmo assim, sempre te amei. Essas palavras cortaram Thaís como uma lâmina. Ela esperava sofrimento, sim. Esperava luto. Mas não. Verdade. Não essa verdade escancarada, ferida, gritada. Por um instante, ela sentiu vontade de correr até ele, de gritar que estava viva, que tudo era mentira, que ainda havia tempo. Mas o momento passou e o peso da escolha voltou. Ela escolheu aquele caminho. Ela o levou até o abismo. E agora não podia simplesmente estender a mão para puxá-lo de volta. Não ainda. Não daquele jeito. Túlio foi retirado do salão por dois amigos. Estava transtornado, trêmulo, delirante. No caminho, discutiu com a mãe, que tentava consolá-lo. Disse que ninguém entenderia, que ninguém poderia ajudá-lo. Afirmou que ele mesmo matou Thaís com sua frieza, com seu abandono, com suas mentiras. Foi internado em observação por 48 horas, após uma crise nervosa. Os médicos chamaram de colapso emocional grave. E não era para menos. O homem que saiu do hospital dias depois não era mais o mesmo. Nos meses seguintes, ele desapareceu do mapa. Deixou o apartamento onde moravam. Vendeu os móveis. Doou roupas. Largou o emprego. Cortou os contatos. Passou a ser visto andando pelas ruas, com o olhar vazio, falando sozinho. Às vezes, sentado em frente a murais onde fotos de pessoas desaparecidas eram coladas. Às vezes, dormindo em praças, recusando abrigo. Tornou-se uma sombra, um homem assombrado por uma culpa sem corpo e por um amor que agora, ele sabia, era tudo o que ele tinha de mais precioso. Thaís, por sua vez, observava tudo de longe. Usava perfis falsos nas redes sociais para ler as notícias, as menções, os boatos. Descobriu que Túlio estava sendo procurado pela família, que amigos faziam campanhas para encontrá-lo. Descobriu que ele havia perdido peso, que andava com um caderno nas mãos onde escrevia cartas para ela. Cartas que ninguém lia, cartas que ele jogava ao vento, como se isso a trouxesse de volta. E foi aí que o plano, antes tão meticulosamente pensado, começou a mostrar seu custo. Thaís não sentia mais satisfação, sentia dor. Uma dor diferente da que sentiu na traição. Uma dor mais funda. Porque agora, ela também era culpada. Ela também havia destruído. E o mais difícil de aceitar, ela ainda o amava. Mesmo depois de tudo, a ruína de Túlio não veio de uma vez. Foi como um prédio desabando andar por andar. Primeiro, perdeu o foco no trabalho. As reuniões às quais sempre chegava antes do horário começaram a ser esquecidas. E-mails não lidos se acumulavam em sua caixa de entrada. Clientes reclamavam da ausência, da apatia, da falta de entrega. Depois veio o corte. Uma reunião fria, protocolar,
onde o chefe apenas leu um documento e pediu que ele assinasse a rescisão. Túlio não discutiu. Não pediu uma segunda chance. Apenas olhou para o papel com os olhos vazios e assinou, como quem já não espera mais nada da vida. Voltou para casa naquele dia com uma sacola plástica na mão e um vazio no peito que não sabia nomear. Sentou-se no sofá onde tantas vezes riram juntos, onde Thaís dormia com os pés no colo dele aos domingos. Ficou ali por horas, encarando a televisão desligada. À noite, abriu a gaveta da cômoda e encontrou a escova de cabelo dela, um batom ainda com o cheiro que reconhecia de olhos fechados, e um bilhete antigo preso com imã na geladeira. Volto logo. Te amo. T. Chorou como uma criança. Chorou até dormir no chão da cozinha, com a camisa suada grudando nas costas. Os dias seguintes foram um borrão. Vendeu o carro, depois a televisão, por último, os móveis. Os vizinhos começaram a notar sua presença espectral no prédio. Olhos fundos, roupas repetidas, barba por fazer. Passava dias trancado. Às vezes, saía e voltava com garrafas. Outras, simplesmente caminhava sem rumo, como se estivesse procurando por algo que nem ele sabia o que era. Até que um dia, simplesmente não voltou mais. A última imagem que os porteiros tiveram de Túlio foi ele deixando o prédio com uma mochila leve e um caderno de capa preta nas mãos. Não trancou a porta. Não deixou bilhete. Não avisou ninguém. A partir dali, virou história contada por pedaços. Avistado, dormindo em um banco na Praça 15. Depois, numa padaria abandonada na periferia. Depois, debaixo de uma marquise, escrevendo compulsivamente em folhas soltas, que depois queimava. Era como se tentasse colocar para fora tudo o que o sufocava, mas as palavras se recusassem a libertá-lo. Enquanto isso, Thaís via tudo, de longe, de forma anônima, mas via. Tinha alertas programados, buscava notícias em fóruns locais, lia comentários em grupos de desaparecidos. Cada relato era como um tiro silencioso. O homem que ela amava, o mesmo que a traiu, que a perdeu, agora era um indigente emocional, perdido nas ruas, sem rumo, sem nome, sem identidade. Mas não era isso que a feria. O que doía era saber que foi ela quem acendeu o fósforo. Túlio começou a perder peso rapidamente. O que antes era vaidade virou negligência. Os olhos, outrora vivos, pareciam mortos mesmo abertos. Roupas rasgadas, calos nos pés, feridas nas mãos. Era comum vê-lo olhando vitrines como se não estivesse ali. Pessoas tentavam falar com ele, mas ele desviava. Algumas vezes ofereciam comida, ele aceitava. Outras vezes, dinheiro, ele recusava. A única constante era o caderno. Ali, escrevia todos os dias. Cartas para Thaís, sempre para Thaís. Começava com meu amor, meu raio de sol, minha única. E sempre terminava com me perdoa por te matar. Certa tarde, um grupo de voluntários que cuidava de moradores de rua o reconheceu. Um deles tentou levá-lo a um abrigo. Ele aceitou. Dormiu em cama limpa, comeu pão quente, tomou banho. No dia seguinte, desapareceu. Era como se a dor não aceitasse alívio, como se ele não quisesse se curar, como se a culpa fosse tudo o que restava, e ele estivesse determinado a carregá-la até o fim. O luto que era para ser simbólico, emocional, havia se tornado físico, e o corpo, agora, mostrava o que a alma gritava. Thaís, do quarto de pensão onde se escondia, viu uma foto que alguém tirou dele e postou nas redes. A legenda dizia: homem em situação de rua escreve cartas todos os dias para o amor da sua vida que morreu. A história mais triste que vi esse ano. Ela clicou na imagem, deu zoom. Era ele, magro, rosto machucado, mas ainda ele, com o caderno no colo, escrevendo com um cuidado quase infantil. Chorou, sozinha, em silêncio. Pela primeira vez, sentiu culpa, culpa de verdade. Aquela que não se apaga com justificativas, porque agora ela sabia. Ele a amava. Tarde demais, talvez, mas amava. O plano que nasceu do orgulho virou remorso. O sofrimento que ela desejou a ele, agora era dor para ela também. E naquela noite, ela sonhou que Túlio morria. Acordou em pânico. Levantou da cama sem pensar, pegou as poucas roupas que tinha, colocou tudo em uma mochila, comprou uma passagem.
Voltaria à cidade. Precisava vê-lo. Precisava decidir se revelaria a verdade, se ainda dava tempo, se havia algo a ser salvo, porque talvez, só talvez, o amor deles ainda estivesse vivo, mesmo depois de tantas mortes, reais ou fingidas. Thaís voltou para a cidade com o coração batendo como um tambor de guerra. A mochila nos ombros era leve, mas a culpa que carregava era pesada demais. No ônibus, olhava pela janela como se buscasse sinais. Cada esquina, cada loja, cada árvore parecia carregada de lembranças. Ali, o restaurante onde ele a esperou por horas no primeiro mês de namoro. Mais à frente, o parque onde prometeram envelhecer juntos. Mas agora, tudo isso era ruína. Vestígios de um amor que ela tentou matar e que teimava em não morrer. Ela se hospedou num hotel barato no centro, disfarçada, o capuz cobrindo parte do rosto. Passou os 2 primeiros dias apenas observando. Caminhava pelas ruas, visitava os locais onde os relatos afirmavam ter visto Túlio. Sentava nos mesmos bancos de praça. Esperava. Às vezes, por horas. E foi num fim de tarde nublado que ela o viu. Magro, quase irreconhecível, sentado perto da fonte da Praça da Catedral, com o mesmo caderno preto no colo. Estava sujo, os pés descalços, os olhos fixos numa folha onde escrevia com mãos trêmulas. E ali, naquele instante, Thaís quebrou. Seu plano havia ido longe demais. Ver Túlio naquela condição, um homem destroçado, que perdeu tudo, inclusive a dignidade, fez seu coração implodir. Por um momento, ela quis correr até ele, se ajoelhar ao lado, segurar sua mão, dizer que tudo era mentira, que ainda estava viva, que ele não precisava mais sofrer. Mas ficou imóvel, como uma estátua, porque outra parte dela gritava: e se ele me odiar? E se ele cuspir no meu rosto? E se, ao me ver, ele terminar o que começou e realmente se matar? A dúvida era cruel, paralisante. Ela sabia que precisava fazer algo, mas temia ser tarde demais. Não era mais apenas sobre perdão. Era sobre trauma, sobre os buracos que cavou dentro dele, sobre as feridas que não cicatrizam com abraços. Ela observava de longe, todos os dias. Às vezes, deixava comida anônima. Outras vezes, bilhetes que nunca assinava. Começou a seguir seus passos discretamente. O viu dormir enrolado em papelões, conversando sozinho, rindo ao reler algumas cartas. E nessas cartas, que encontrou espalhadas uma noite numa lixeira, lia as palavras que destruíam o pouco de segurança que ainda restava nela. Se você ainda estiver aí, me desculpa. Se for um castigo, eu mereço. Se for um sonho, por favor, me acorde. Eu daria tudo para te ver mais uma vez. Só mais uma. Thaís passou a viver num conflito emocional constante. De um lado, o desejo visceral de salvá-lo. Do outro, o pavor de que sua aparição o quebrasse ainda mais. A dúvida a consumia. Chorava todas as noites. Tentava ensaiar o que diria. Mas não havia palavras que curassem aquela ferida. Não havia discurso que apagasse a encenação de uma morte. E a cada dia que passava, o tempo parecia menos aliado e mais inimigo. Até que um dia, o impensável aconteceu. Chegou ao ponto de encontro costumeiro e não o encontrou. Procurou nos bancos, nas vielas, nos mercados. Nada. Desespero. Sentiu as mãos suarem, o peito apertar. Um velho de rua apontou para a ponte da cidade. Ele foi para lá. Disse que hoje era o dia. Essas palavras bateram em Thaís como um raio. Não pensou. Correu. Correu como nunca. As pernas fraquejavam. Os pulmões doíam. Mas ela não podia perder. Não assim. A ponte estava cercada de gente. Policiais tentando conversar. Ambulâncias com sirenes desligadas. Jornalistas à distância. E no parapeito, Túlio. Os braços abertos, o corpo curvado, o rosto voltado para o vazio do rio. E foi nesse momento que Thaís gritou. Forte, rasgado, como um eco de todas as dores que havia sufocado. Túlio! Ele virou o rosto devagar, confuso. O corpo oscilou. Os olhos se arregalaram. O que viu parecia impossível. Uma miragem. Um delírio de luto. Mas não era. Ela estava ali, de pé, viva, chorando, tremendo. Sou eu. Eu tô aqui. Eu tô viva. Me perdoa. O silêncio se fez. A multidão em volta desapareceu. Era só eles dois. Como no início. Como nas promessas esquecidas.
E ali, naquele segundo suspenso entre a vida e a morte, o tempo parou. Túlio desabou em lágrimas, escorregou para os braços dos bombeiros e, antes de desmaiar, balbuciou: "Você voltou." E ela, ajoelhada no chão, com as mãos cobrindo o rosto, sussurrou entre soluços: "Eu nunca deixei de amar você." Sons distantes, o mundo parecia embaçadas, vozes que mais pareciam ecos. Túlio foi colocado na maca como um corpo sem alma. Os braços pendiam soltos, os olhos giravam sem foco, e os lábios repetiam em murmúrios um único nome: Thaís. Para os paramédicos, era apenas mais um homem em surto, resgatado a segundos da morte. Para os policiais, uma tentativa de suicídio em espaço público. Mas para ela, que observava tudo da beira da multidão, aquilo era o colapso de tudo o que restava em pedaços dentro dela. A farsa da morte, o plano da vingança, o orgulho ferido, a dor da traição, tudo parecia pequeno agora. Diante daquele homem prestes a morrer por não suportar a culpa de tê-la perdido, tudo em Thaís desmoronava. Ela seguiu a ambulância até o hospital sem pensar. Entrou escondida, fingindo ser acompanhante de outro paciente. Esperou horas nos corredores. O hospital era velho, com luzes brancas que feriam os olhos e cheiros de éter misturados ao desespero. Perguntava discretamente sobre ele. Um enfermeiro, sensibilizado com sua angústia, disse apenas: "Ele está em observação, desidratado, exausto, mas está vivo." Foi o suficiente para que ela desabasse em um banco de metal, abraçando os próprios joelhos, chorando em silêncio. Enquanto isso, na ala interna, Túlio despertava lentamente. A primeira sensação foi a do lençol áspero no corpo. Depois, o som do monitor cardíaco. Por último, a dor. Mas não no corpo, no peito, no centro da alma. Tentou se sentar, mas a tontura o derrubou de volta. A cabeça rodava. Aos poucos, fragmentos voltaram à memória. A ponte, o vento, a voz, aquela voz, tão familiar, tão viva. Thaís. Teria sido real? Um delírio final antes da queda? Ele não sabia, mas o coração acelerava só de lembrar. No dia seguinte, ainda grogue, ele recebeu visitas. Um assistente social, um psiquiatra, um policial, todos querendo respostas. Ele não dava. Permanecia calado, olhando para a janela, segurando o caderno preto contra o peito como se fosse tudo o que lhe restava. Mas o que ninguém via, o que ele escondia, era uma frase nova escrita naquela manhã, entre páginas amassadas e borrões de tinta. "Se ela estiver viva, eu juro que recomeço do zero." E do outro lado daquela mesma janela, à sombra de uma árvore, sentada em um banco que ele não conseguia ver, estava Thaís. Vestida de forma simples, com o capuz escondendo o rosto, ela esperava o momento certo, ou talvez o momento de coragem. Tinha ido até lá todas as manhãs. Observava de longe. Viu quando ele recebeu alta, quando saiu do hospital com uma sacola plástica e o mesmo olhar perdido de sempre. Mas naquele dia, algo era diferente. Ele caminhava mais devagar, parava mais vezes, olhava para o céu, para os carros, para os rostos, como se esperasse alguém. Thaís o seguiu até uma pracinha tranquila, escondida entre prédios antigos. Ele sentou-se num banco, tirou o caderno da mochila e começou a escrever. As mãos ainda tremiam, mas havia firmeza no olhar. Ela se aproximou devagar, o coração trovejando dentro do peito. Quando ficou a poucos metros, parou, observou, respirou, e então, como quem atravessa uma fronteira invisível, deu o passo que a separava do reencontro. Ele não ouviu, não até que ela falasse. "É verdade, tudo o que você escreveu. Eu li." O som da voz dela foi como um raio atravessando o peito de Túlio. Ele congelou. O caderno caiu no chão. Virou devagar. Os olhos demoraram a reconhecer. Era ela, em pé, real, viva. As mãos trêmulas, os olhos marejados, mas viva. Não uma lembrança, não uma alucinação. Viva. "Você tá viva." Ele sussurrou. Ela assentiu com a cabeça, e num gesto instintivo, ele se levantou cambaleando, como se o chão não sustentasse mais. O olhar que lançou para ela misturava medo, dor, raiva, alívio e amor, tudo ao mesmo tempo. E antes que qualquer palavra saísse, ele desabou, nos braços dela,
chorando como um menino perdido. Ela o segurou com força, o abraçou com os 2 braços, com o corpo, com a alma, como quem segura alguém que esteve prestes a cair no abismo e voltou, como quem abraça o próprio erro, como quem, finalmente, entende que o amor é o que resta quando tudo já foi perdido. Nenhum dos 2 disse mais nada naquele momento. Ficaram ali, apenas sentindo, chorando, respirando, recuperando tudo que foi arrancado. E Thaís, em silêncio, fez uma promessa a si mesma. Se ele me perdoar, eu vou amá-lo até o último dia da minha vida. Sem jogos, sem orgulho, sem máscaras. O reencontro havia sido silencioso, intenso, avassalador, mas nada ainda havia sido explicado. Nos minutos seguintes ao abraço que parecia fundir 2 mundos despedaçados, veio o peso da realidade. Túlio se afastou devagar, como se tivesse medo de que Thaís desaparecesse ao menor movimento. Os olhos dele buscavam desesperadamente pistas que confirmassem que não era um sonho, que não estava alucinando, que não era mais uma ilusão cruel forjada pela saudade. Ele a tocou no rosto, com as mãos sujas e trêmulas, como se testasse a temperatura da verdade. E quando viu que os olhos dela marejavam em sincronia com os seus, perguntou com a voz partida: "Você estava viva esse tempo todo?" A pergunta foi como um trovão num campo silencioso. Thaís engoliu seco. Não conseguiu responder de imediato. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não havia ensaiado. Não havia frase de efeito, justificativa elegante, nem palavras bonitas que pudessem tornar aquilo menos devastador. Ela apenas assentiu com a cabeça. Um gesto pequeno e gigantesco. Túlio cambaleou um passo para trás, como se tivesse levado um soco no peito. A expressão dele mudou. O choro deu lugar à perplexidade. O alívio se transformou em raiva. E o silêncio foi quebrado por um grito rasgado de dor. "Você me fez acreditar que tinha morrido." Pessoas ao redor olharam assustadas. Mas ele não se importava. Estava ferido demais para se conter. O sofrimento represado por meses saía como lava de um vulcão, prestes a explodir. Ele se virou, andou em círculos, levou as mãos à cabeça, e então voltou a encará-la, com olhos vermelhos, inchados, devastados. "Por quê? Por que você fez isso comigo? Por que me deixou viver aquele inferno? Por que me matou viva?" Thaís não se defendeu, apenas ouviu, chorou, tentou se aproximar, mas ele recuou. Ela então, com a voz mais humana que já teve, começou a contar. E contou tudo. A traição que presenciou, o dia no café, a mulher, as mãos entrelaçadas, o luto não vivido, a dor silenciada, o plano, o corpo no carro, o fogo, a farsa, as noites de observação, o remorso, a queda dele, a culpa dela. Cada palavra era uma facada, mas também um pedido mudo de perdão. Um apelo pela chance de explicar que tudo aquilo não nasceu do ódio, mas de um amor tão ferido que se transformou em loucura. "Eu não queria que você morresse, Túlio. Eu só queria que você sentisse, por um minuto, o que eu senti quando te vi com outra, quando te perdi viva." Ele a encarava com olhos marejados. O peito subia e descia com violência. O corpo tremia, dividido entre abraçá-la e fugir dela para sempre. O silêncio entre eles era mais pesado do que gritos. O mundo parecia suspenso entre o perdão e o colapso. "Você sabia que eu ia me destruir?" Ele perguntou, num tom mais baixo, quase infantil. "Não," ela respondeu com sinceridade. "Eu achei que você seguiria, que choraria, mas depois seguiria. Eu nunca imaginei que te veria assim." "Você me viu?" Ela hesitou. Depois assentiu de novo. Contou sobre as noites no hospital, as praças, os bilhetes anônimos, as refeições deixadas sem nome, as cartas que recolheu da lixeira. Ele se calou por longos segundos, a mão encostada na testa, o olhar perdido no chão. "Então, por que não me salvou antes?" Essa foi a pergunta que rasgou Thaís por dentro. Ela não tinha resposta. Ou talvez tivesse. Medo. Medo do que encontraria. Medo de não ser perdoada. Medo de ter cruzado uma linha da qual não se volta. Mas agora, ali, diante dele, ela não queria mais fugir. E disse: "Porque eu também estava morta, Túlio, por dentro, e precisei ver você desmoronar.
para entender que eu ainda te amo, que eu nunca parei de te amar, que se você quiser, eu posso passar o resto da vida tentando reparar esse erro. A sinceridade nas palavras dela foi como um bálsamo e uma lâmina ao mesmo tempo. Túlio não respondeu. Se afastou. Caminhou alguns metros. Sentou no banco novamente. Respirou fundo. Olhou o céu. Chorou em silêncio. Thaís respeitou o silêncio dele. Sentou-se ao lado, sem tocar, sem forçar. Apenas ficou, ao lado, como quem promete, com a presença, que ainda está ali, que não vai sumir de novo, que dessa vez não há mentira. O sol começou a se esconder no horizonte, tingindo o céu com cores melancólicas. Era o fim de um dia, mas talvez o início de algo novo. Porque, mesmo quebrado, mesmo ferido, mesmo dilacerado, o amor ainda estava ali. Após o reencontro e o colapso emocional que quase os destruiu, pela dor de ter sido deixado para morrer, a outra, pela culpa de ter sido a arquiteta de um luto insuportável. Thaís e Túlio sabiam que não podiam simplesmente voltar para suas vidas como se nada tivesse acontecido. O reencontro na praça já havia sido presenciado por várias pessoas, e um celular, gravando na hora exata em que ele a abraçou de joelhos, viralizou em questão de horas. A legenda era sensacionalista. Homem que tentou se matar reencontra o grande amor que achava morto. Final digno de cinema. Mas o que parecia um desfecho para quem assistia de fora, era para eles apenas o início de uma nova tempestade. Nos dias que se seguiram, vieram as perguntas, os telefonemas, os jornalistas, os vizinhos curiosos. Todos queriam entender como uma mulher dada como morta reapareceu viva, como ela fingiu tudo, como ele sobreviveu. Queriam entrevistas, fotos, declarações. Mas nenhum dos dois estava pronto, nem mesmo entre si. O amor ainda existia, isso era inegável, mas estava ferido, instável, remendado por silêncios e lembranças dolorosas. Por isso, decidiram desaparecer novamente. Mas desta vez, Thaís usou o dinheiro que havia guardado durante o período em que esteve escondida para alugar um sítio afastado da cidade, numa área rural onde quase não havia sinal de celular. Um lugar com cheiro de mato, o som de grilos ao anoitecer e uma casa simples de madeira com varanda e rede. Ali, entre o nada e o silêncio, ela e Túlio começaram o processo mais difícil. Olhar um para o outro sem as máscaras, sem o luto fingido, sem o peso de provar nada a ninguém, apenas sobrevivendo um ao outro. Nos primeiros dias, quase não conversavam. Túlio acordava cedo, caminhava entre as árvores, ficava sentado por horas olhando a mata. Thaís, por sua vez, preparava o café, varria a varanda, regava as plantas. Os gestos falavam o que as palavras ainda não conseguiam. Um dia, ela deixou uma caneca de chá com mel na beira da rede, onde ele lia seu caderno de anotações. No outro, ele cortou lenha e deixou perto da lareira. Pequenas gentilezas, como fiapos de afeto tentando reconstruir algo maior. À noite, dividiam o silêncio à luz de uma lamparina. Às vezes, assistiam um filme antigo num notebook antigo que ela trouxera. Outras vezes, apenas ouviam os sons da floresta e respiravam juntos. Mas era nos momentos em que os olhares se encontravam que tudo falava mais alto. Ainda havia dor, sim, mas também havia saudade. Um tipo de saudade que só existe entre pessoas que quase se perderam para sempre. Na terceira semana de reclusão, Túlio finalmente quebrou o gelo de forma mais direta. Estavam sentados lado a lado, em frente a uma fogueira improvisada no quintal. O fogo estalava baixo, o cheiro de lenha queimando misturava-se ao frio da noite. "Você sabia que eu escrevi para você todos os dias?" ele disse, olhando para as chamas. Thaís engoliu em seco. "Eu sei, eu li algumas. Outras, peguei na lixeira. Uma, você queimou, e eu chorei vendo as cinzas. Eu não queria morrer, Thaís. Eu só não queria mais viver daquele jeito." Ela assentiu. "Eu sei. Eu também morri. Por dentro. Por meses." Ele virou o rosto para ela. Havia lágrimas nos olhos. "Por que não voltou antes?" Ela demorou para responder. "Porque eu achava que você me odiaria. Porque eu me odiava. Porque eu tinha vergonha do que fiz. Do que me tornei. Você não me perdeu, Thaís. Você me matou.
mas mesmo assim, eu ainda te amo. A confissão não veio como um perdão, nem como uma absolvição. Veio como um desabafo, como uma verdade que não podia mais ser sufocada. E ela, ao ouvir aquilo, finalmente chorou tudo o que ainda restava. Os dois se abraçaram ali mesmo, ao pé do fogo, como dois sobreviventes de um naufrágio emocional. O mundo havia os quebrado. Eles haviam se quebrado. Mas ali, no meio do mato, sem testemunhas, sem câmeras, sem julgamentos, ainda havia um amor vivo, fraturado, mas vivo. Nos dias seguintes, passaram a fazer tudo juntos. Plantaram hortaliças, reformaram a cerca, leram em voz alta trechos de cartas antigas, relembraram momentos bons e ruins, riram de si mesmos, dormiram abraçados. E foi numa manhã nublada, após uma noite de pesadelos, que Thaís pediu: vamos voltar, mas não para o mundo, para a gente, para o que a gente ainda pode ser. Túlio não respondeu com palavras, apenas segurou sua mão, apertou com firmeza e beijou a testa dela com a mesma ternura que usava antes de tudo desabar. Porque às vezes é preciso morrer, simbólica ou emocionalmente, para entender o valor da vida. E às vezes é preciso perder alguém de forma brutal para finalmente enxergar que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é o que sobra quando tudo mais se foi. Era fim de tarde no sítio. O céu tingido por tons dourados parecia pintar o mundo com melancolia e esperança ao mesmo tempo. O vento soprava leve, carregando o cheiro da terra molhada e do chá de hortelã que Thaís preparava na varanda. Túlio estava sentado no degrau da entrada, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido na paisagem que já conhecia de cor, mas que mesmo assim não cansava de observar. Thaís, ao lado, segurava uma xícara com as duas mãos, em silêncio. Não era mais um silêncio desconfortável, era um silêncio compartilhado, preenchido por presenças e não mais por fantasmas. Foi nesse instante, envoltos por uma calma quase irreal, que ela soltou a pergunta que vinha engasgada havia semanas. Não como cobrança, mas como desabafo. Não como ataque, mas como confissão. A voz dela saiu baixa, mas firme, olhos fixos no horizonte, sem coragem de encarar o rosto dele ao dizer: Túlio, você só me amou quando me perdeu. A pergunta ficou no ar como fumaça. Ele não respondeu de imediato. O tempo pareceu desacelerar. A brisa balançava levemente o cabelo dela. As cigarras cantavam ao fundo. E entre eles, o peso da dúvida era quase palpável. Finalmente, ele respirou fundo. A voz dele veio carregada de verdade e vergonha. Talvez. Sim. Ela fechou os olhos, como quem sente uma lâmina fina atravessando o peito. Não havia revolta no rosto dela, só tristeza. Uma tristeza serena, madura, do tipo que já não grita. O tipo de tristeza que compreende, mesmo sem aceitar. Eu amava você antes, Thaís, de verdade, mas de um jeito egoísta. Eu te tinha e achava que isso era suficiente. Achava que estar com você era garantia, que o amor aguentava tudo, inclusive minha ausência, minhas mentiras, minha covardia. Ela olhou para ele finalmente, os olhos marejados, as mãos tremendo sobre a cerâmica da xícara. E quando me perdeu? Quando achou que eu estava morta? O que mudou? Tudo. Ele respondeu sem hesitar. Eu entendi que o amor não é sobre ter, é sobre cuidar, sobre estar presente, sobre fazer sentir. E eu falhei com você, de todas as formas possíveis. Quando eu te vi naquele caixão fechado, ele engoliu em seco, a voz trincada. Foi como morrer também. Ali, eu descobri que viver sem você era pior do que qualquer inferno. Ela não respondeu, apenas deixou uma lágrima escorrer. Uma só, mas foi o bastante para ele entender o quanto aquilo ainda doía, o quanto a ferida estava aberta, o quanto ela ainda precisava ouvir mais do que confissões. Precisava de ações, de gestos, de constância, e ele sabia disso. Eu não tenho como apagar o que fiz, nem o que você passou, continuou, mais calmo. Mas eu quero construir uma vida onde isso nunca mais se repita. Quero acordar todos os dias e escolher te amar direito, sem orgulho, sem distração, sem ausência. Thaís encostou a cabeça no ombro dele.
Não disse nada. Não porque não queria, mas porque naquele momento o gesto valia mais do que qualquer palavra. Ele passou o braço pelas costas dela e a abraçou com delicadeza, como se abraçasse algo frágil, como se estivesse jurando em silêncio que cuidaria melhor dali em diante. A noite caiu devagar e as estrelas começaram a surgir no céu como cicatrizes brilhantes do universo. Lá dentro, na casa simples onde recomeçavam a escrever uma nova história, estavam duas pessoas que já haviam morrido uma pela ausência da outra, mas que por escolha e não milagre, decidiram viver outra vez, juntos. E mais tarde, antes de dormirem, Thaís sussurrou no escuro: "Se você me ama agora, me prova todo dia, com presença, com verdade, com cuidado." E ele respondeu quase sem voz: "Prometo, até meu último dia." Os dias seguintes foram diferentes, nem melhores, nem piores, apenas diferentes. Como se a verdade dita, aquela confissão dolorosa de que o amor só se fez pleno na ausência, tivesse criado um novo espaço entre eles. Um espaço em branco, uma folha não rasurada, algo ainda indefinido, mas pronto para ser reescrito. Mas a verdade é que mesmo depois de reencontros emocionais, mesmo depois de declarações rasgadas, ainda existe um período silencioso entre a dor e o perdão. E é nesse intervalo que os corações mais frágeis testam sua resistência. E foi nesse espaço que Thaís, ainda que sem intenção, se afastou de novo. Não de forma abrupta, não com portas batendo ou palavras ásperas, mas com pequenos gestos, silêncios longos, olhares desviados, abraços adiados. Ela começava a se ausentar mentalmente das conversas, perdia o apetite, evitava contato físico, dormia virada para o lado oposto, com o corpo distante, mesmo que dividissem a mesma cama. Túlio percebia, e doía, mas não cobrava. Ele entendia que o amor ferido não volta inteiro de uma vez. Ele volta em partes, reaprende a tocar, reaprende a confiar, e ele estava disposto a esperar cada pedaço de volta. Só que o que ele não esperava era o medo dela. Um medo novo, diferente, corrosivo. Thaís não tinha medo de ser traída de novo. Ela tinha medo de que, mesmo após tudo, mesmo com a destruição, com a dor, com o quase suicídio, com o reencontro sob o céu rachado, ainda assim ele pudesse se perder outra vez. Tinha medo de amar e ser deixada no meio do caminho. Tinha medo de se doar inteira e descobrir que o amor, mesmo quando parece eterno, ainda é humano demais para durar sem esforço. Foi numa tarde silenciosa que a crise explodiu. Estavam na cozinha, preparando um almoço simples. Ele cortava tomates. Ela lavava folhas de alface. Quando ele mencionou, com leveza, a ideia de voltarem à cidade em breve, de retomarem a vida, ela travou. Largou a faca, virou-se para ele e disse: "Eu não sei se consigo." Ele franziu a testa. "Consegue o quê? Voltar? Confiar?" A resposta veio seca, afiada como navalha. A faca caiu da mão dele, não por descuido, mas porque o corpo não suportou a dor da frase. Ele ficou ali, parado, encarando o chão como se o mundo tivesse voltado à estaca zero. "Eu tô tentando, Thaís. Todos os dias. Eu tô aqui. Não fui embora. Não fugi. Não menti. Eu sei. Mas isso não apaga o que eu senti, o que eu vi, o que eu carreguei. E o que eu senti, o que eu vivi, não conta? Eu te perdi, Thaís. Eu morri. Dormi no chão, andei pelas ruas, fui enterrado vivo na culpa. Eu sei. Eu vi. Eu chorei por você, mas ainda dói. Ainda parece que a qualquer momento você pode acordar e desistir de mim de novo. Desistir de você." Ele elevou a voz, mas não gritou. "Você desapareceu. Você me matou. E mesmo assim, eu tô aqui. Olha pra mim. Eu tô aqui. Por quê? Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois do inferno, eu ainda te amo. Eu te amo com raiva, com dor, com lembranças que me machucam, mas eu te amo, e eu não vou embora." Thaís chorou. Chorou como quem lava os medos com sal. Como quem entende que o problema não é mais o outro, é o próprio coração tentando se proteger de novo. E ele se aproximou, devagar, como quem aproxima uma mão de um animal ferido. Tocou o rosto dela com delicadeza e disse: "A gente vai cair, a gente vai errar, mas eu juro que não vou mais ser quem fui.
que você não vai mais precisar morrer para que eu entenda o quanto vale a sua vida. Ela fechou os olhos, encostou a testa na dele. Respiraram juntos. Ali, naquele momento, começaram a voltar, um passo por vez, um afeto de cada vez, porque o amor, o verdadeiro, não sobrevive de explosões cinematográficas. Ele sobrevive do dia seguinte, dos gestos pequenos, do não desistir mesmo quando tudo parece ruína. Naquela noite, dormiram abraçados, pela primeira vez, sem nenhuma parte do corpo distante. Dormiram com os corações colados, como quem diz sem palavras: eu ainda tô aqui. E quando o sol nasceu, com a luz batendo de leve na cortina de algodão, Túlio preparou o café e escreveu um bilhete. Simples, sem declarações. Apenas isso. O amor não acabou. Ele só precisou recomeçar. A rotina no refúgio seguia cada vez mais leve. Entre gestos cuidadosos, silêncios mais pacificados e olhares que já não carregavam tanto medo, Thaís e Túlio começavam a reencontrar algo que pensavam ter perdido para sempre: a intimidade serena dos que se amam em silêncio, sem precisar provar mais nada. Mas, ainda assim, havia uma sombra pendendo sobre eles. Uma sombra feita de público, de julgamento, de mundo exterior. Porque por mais que o amor entre quatro paredes estivesse renascendo, lá fora havia uma história incompleta, uma narrativa distorcida, uma mentira que ferira mais do que eles dois. Havia família, havia amigos, havia o país inteiro que acreditava que Thaís estava morta. E foi Túlio quem percebeu primeiro que aquilo não poderia continuar assim, que o recomeço real exigia exposição, exigia coragem, exigia assumir para o mundo que o que existia entre eles era real e precisava ser reescrito diante de todos, mas não como uma justificativa, e sim como um pedido de perdão, não apenas dela para ele, como muitos esperavam, mas dele para ela, porque, em meio a tudo o que aconteceu, havia um ponto inegociável. Ele foi o primeiro a errar, e não havia amado direito enquanto teve chance. Foi então que ele preparou tudo em segredo, sem câmeras escondidas, sem surpresas baratas. Queria algo sincero, cru, humano, e por isso escolheu a praça central da cidade, a mesma onde juraram amor anos antes, a mesma onde se reencontraram depois da queda. Alugou o microfone de um artista de rua, pediu autorização para montar uma pequena estrutura com um banner simples, apenas com uma frase: "A mulher que eu amei errado, e ainda amo." No dia marcado, convidou pessoas próximas, disse que daria um recado. Algumas pessoas ficaram confusas, outras curiosas. Thaís foi a última a saber. Ele deixou um bilhete na mesa do café da manhã. "Hoje eu vou devolver a dor que te causei, mas vou fazer isso com amor." Ela sentiu um arrepio ao ler. Imaginou 1000 coisas, mas correu para se arrumar. Pegou um casaco simples, prendeu o cabelo, passou um batom discreto e saiu com o coração acelerado como na primeira vez em que o viu. A praça estava cheia, não por acaso, mas por destino. Gente filmando, gente chorando, gente apenas observando. E no centro de tudo estava ele, um homem transformado, magro sim, mas firme, com os olhos cheios de verdade. O microfone tremia em suas mãos, mas sua voz era segura. "Boa tarde, eu sou Túlio, e talvez alguns de vocês me conheçam pela tragédia, outros pelo escândalo, mas hoje eu não estou aqui para justificar nada. Eu estou aqui para pedir perdão." A praça silenciou. Ele continuou: "Há meses perdi o amor da minha vida. Primeiro, por descaso, por traição, por ausência. Depois, pela morte. Uma morte que me destruiu, que me tirou tudo. Mas o que ninguém sabia é que essa morte foi, na verdade, uma resposta ao vazio que eu mesmo criei." As pessoas começaram a cochichar, olhavam ao redor, procurando por ela. E então, ele olhou direto para a multidão, os olhos firmes, a voz embargada: "Thaís, eu sei que você está aqui, e eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas mesmo assim, hoje, diante de todos, eu quero te dizer: você não me matou. Quando deixei de te ouvir, quando te troquei pelo ego, quando achei que amor era garantido, você fingiu a própria morte, porque precisava me ensinar o valor da sua vida. E eu aprendi, na pele, na alma.
no chão frio das ruas onde eu dormi pensando em você. Eu te amei tarde demais, mas agora eu quero te amar no tempo certo, se ainda houver tempo. Lá atrás, entre a multidão, Thaís chorava em silêncio. As pessoas começaram a perceber que ela estava ali. Alguém a puxou para a frente. Ela resistiu, mas foi. Os olhos encontraram os dele. E então ele ajoelhou, sem aliança, sem pedido formal, apenas um gesto. Eu não tô te pedindo para casar comigo. Tô te pedindo para viver comigo. Como for, quando for, se for. Mas por favor, me deixa fazer diferente dessa vez. Me deixa amar você, do jeito certo. O choro do público era generalizado. Os celulares filmavam. Mas ninguém conseguia desviar o olhar do que realmente importava. Duas pessoas quebradas tentando se reconstruir diante de um mundo que só sabe julgar o raso. Thaís se aproximou. As pernas tremiam. O coração quase saía pela boca. Parou diante dele. Se ajoelhou também. E sussurrou. Só se você prometer que da próxima vez vai lutar por mim antes que eu precise desaparecer. Prometo. E foi ali, no chão da praça, entre aplausos, lágrimas e flashes, que eles selaram o verdadeiro recomeço. Não o de contos de fadas, mas o real. O recomeço de dois humanos feridos que ainda acreditavam, mesmo com tudo contra, que o amor não é uma certeza. É uma escolha, diária, dolorosa, mas possível. O céu carregado era quase um presságio. As nuvens escuras se acumulavam sobre a cidade como se anunciassem, não apenas chuva, mas catarse. Após o pedido público, os dois se afastaram por alguns instantes. Túlio, ainda de joelhos, com o rosto molhado de lágrimas, e Thaís, de pé, com os olhos marejados, o peito em ebulição e a alma dividida entre raiva, amor, medo e uma saudade que doía como carne viva. As pessoas ao redor continuavam assistindo, mas agora em silêncio reverente. Ninguém ousava interromper o momento. E foi quando o primeiro trovão rompeu o céu, como um tambor ancestral, que o inesperado aconteceu. A chuva começou a cair. Não era um chuvisco tímido, era uma tempestade súbita, pesada, urgente. E ninguém correu, nem o público, nem eles. Era como se a água que descia dos céus lavasse tudo. As mágoas, os erros, as mentiras, a culpa, a morte fingida, o amor negligenciado. Túlio se levantou devagar, encharcado, os cabelos grudados na testa, os olhos fixos nela. Thaís permaneceu ali, imóvel, os braços caídos ao lado do corpo, as roupas coladas ao corpo fino, os lábios entreabertos. Quando os olhos deles se encontraram sob a chuva, não foi preciso dizer nada. Não mais. Ele se aproximou devagar. Cada passo dele parecia pedir permissão. Cada passo dela parecia aceitar. Quando estavam frente a frente, molhados até a alma, a cidade inteira parou de existir. Não havia mais ruído de carros, não havia mais celulares filmando, nem vozes narrando. Só o som da chuva. E os corações deles, acelerados, descompassados, sobreviventes de uma guerra emocional. Túlio levantou a mão e tocou o rosto dela com um carinho reverente. A ponta dos dedos deslizando pela bochecha molhada, como se confirmasse, uma última vez, que ela era real. Estava ali, viva, presente. E Thaís fechou os olhos, porque aquele toque era o primeiro em muito tempo que não doía, que não feria, que não pedia desculpas. Era um toque que apenas amava. E então, sem aviso, sem ensaio, sem permissão do mundo, ele a beijou. O beijo foi longo, molhado não só pela chuva, mas pelas lágrimas que agora se confundiam entre os dois. O público aplaudiu. Um guarda-chuva voou com o vento. Um cachorro latiu. Um trovão rugiu mais uma vez. Mas nada era mais alto do que aquele beijo. Não era um beijo de cinema. Era real. Com lábios que tremiam, com braços que se agarravam, com medos que ainda existiam, mas com uma entrega que só os que estiveram no abismo conhecem. Um beijo de quem sabe que, dali para frente, tudo será reconstrução. Eles se afastaram só o suficiente para encostar testas. Respiravam ofegantes, e ela sussurrou, como quem faz um voto. Você me perdeu para sempre, mas ainda assim, eu voltei. Agora, me segura, forte,
como se soubesse o que tem nas mãos. E ele respondeu trêmulo: dessa vez, eu não solto mais. A multidão chorava, alguns abraçados, outros registrando, outros apenas em silêncio. A cena era tão visceral, tão verdadeira, que parecia roteirizada pela própria vida. A chuva caía sem parar, como uma trilha sonora vinda do céu. E ali, sob flashes de celulares, relâmpagos no horizonte e corações despedaçados se juntando de novo, aconteceu a verdadeira reconciliação. Não foi o beijo que selou tudo, foi o olhar depois. O olhar de quem diz: eu sei o que fiz, sei o que você fez, e mesmo assim, escolho você. Um olhar sem ilusão, sem filtro. Um olhar de quem viveu a dor mais insuportável e mesmo assim decidiu continuar. Porque o amor verdadeiro não é o que sobrevive à perfeição, é o que mais sobrevive ao fim. E quando a chuva começou a diminuir, quando as pessoas começaram a se dispersar, quando a cidade voltou ao seu ritmo normal, eles continuaram ali, de mãos dadas, encharcados, em silêncio, mas vivos. Mais vivos do que nunca. Anos se passaram desde aquele dia em que o mundo parou para assistir dois corações se reencontrarem sob chuva, flashes e confissões. E, como toda boa história de amor que sobrevive à tragédia, o que ficou não foi o escândalo, nem o julgamento, nem a dor pública. O que ficou foi o legado. A lembrança de que um amor pode renascer, mesmo depois de ser enterrado vivo. Que dois corações, mesmo dilacerados, podem bater em harmonia de novo. E que o perdão, quando verdadeiro, não apaga o passado, mas constrói um futuro sobre ele. Hoje, Thaís e Túlio vivem longe dos holofotes, longe da praça, da cidade, das manchetes. Escolheram a paz como cenário e não o palco. A casa no campo virou lar, e a varanda de madeira, onde tudo recomeçou, virou altar diário. Lá, tomam café juntos todas as manhãs, trocando olhares que não precisam mais de palavras. Plantam o próprio alimento, escrevem bilhetes bobos, discutem sobre qual lado da cama é mais confortável e sorriem de coisas que só os dois entendem. Há dias bons, há dias ruins, mas há amor, vivo, presente, verdadeiro. Eles não falam mais tanto sobre o que aconteceu. As feridas cicatrizaram, mas ainda vivem como lembranças nos gestos. Túlio não deixa de avisar onde está, mesmo que vá apenas até o quintal. Thaís, por sua vez, aprendeu a expressar o que sente antes de implodir em silêncio. Eles se escutam, se respeitam, se escolhem, todos os dias. E foi essa escolha diária que os salvou. Porque, no fim, o amor que sobrevive à morte fingida é o amor que entende que o tempo é curto demais para orgulho e profundo demais para descuido. Um dia, num fim de tarde morno, Túlio apareceu com uma caixa pequena embrulhada em tecido de linho cru. Thaís desconfiou, abriu devagar. Dentro, uma aliança de madeira polida e uma carta escrita à mão. A aliança que te dei antes da dor era só uma promessa. Esta aqui é um pacto, não de eternidade, porque somos humanos, mas de presença, de verdade, de constância, de não deixar que o amor morra de novo. Ela não respondeu, apenas colocou a aliança no dedo e o abraçou, sem lágrimas, sem discurso, porque amor que sobrevive ao inferno não precisa mais provar nada, ele apenas existe. Thaís escreveu um livro anos depois, não com seus nomes reais, mas com a história. Quis transformar sua dor em narrativa, sua loucura em aprendizado. O título: Eu precisei morrer para saber se você me amava. O mundo leu, chorou, debateu, e muitos se viram nas páginas, porque em algum nível todo amor já sentiu medo de ser esquecido, e todo coração já quis saber até onde o outro iria por ele. O casal nunca deu entrevistas, nunca quis audiência, mas às vezes são vistos passeando de mãos dadas por feiras pequenas, rindo de piadas que ninguém entende, ou sentados em bancos de praça lendo o mesmo livro, cada um de um lado. E para quem pergunta quem são, respondem apenas: somos dois que morreram um pelo outro, e ainda assim escolheram viver juntos. Porque no fim, a morte de Thaís não foi o fim, foi o começo, o reinício, o ponto zero de um amor que renasceu das cinzas da culpa
e floresceu no solo fértil do arrependimento sincero. E se existe uma verdade que esta história deixa, ela é simples. Não espere perder para amar de verdade. Não finja morrer para ser amado. E, principalmente, não deixe para amanhã o amor que você pode cuidar hoje, porque às vezes só sobrevive quem entende que o amor não é eterno, mas é uma escolha feita no agora.